Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Wesley Sodré Alves de Oliveira. Ele é o juiz eleitoral da 11ª Zona Eleitoral aqui de Quixeramobim. Estou recebendo também o chefe do cartório eleitoral, Gessivando Menezes. Eles vão trazer informações importantes para a gente nesse pleito de 2024 e um balanço geral também de como é que foi esse trabalho neste ano de 2024. Dr. Wesley, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Estênio, bom dia a toda a população aí de Quixeramobim, região. Queria que me comunicar... Pode falar um pouco mais perto. Posso sim. Eu quero dar mais uma vez bom dia, Estênio, bom dia a toda a população. Quero aqui, em nome da Justiça Eleitoral, agradecer a toda a imprensa pela forma como tem conduzido os debates, as discussões políticas. E assim, a Justiça Eleitoral tem trabalhado, tem fiscalizado, e para que a eleição corra na sua naturalidade, estamos conseguindo e vamos conseguir o objetivo final, que agora é a eleição, já se aproximando domingo. Exatamente. Gessivando, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia a todos. Elistênio, está tudo bem. Agradeço o convite mais uma vez. Estamos aqui, como o Dr. Wesley falou, nos preparativos finais para a eleição desse dia 6 de outubro. Doutor, eu queria que o senhor pudesse fazer um balanço, né? Como é que foram esses mais de 45 dias aí, a preparação especial para esse pleito? Eu sei que não é fácil, nós temos aqui um município com um número de eleitores muito significativo. Queria que o senhor pudesse fazer um balanço, como é que foram esses dias aí à frente da Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, a Quixeramobim é uma zona bastante extensa territorialmente. Nós temos hoje 59.335 eleitores aptos, mais de 88 locais de votação e 213 sessões instaladas. Ou seja, é uma zona extremamente grande, extremamente complexa. E aqui eu deixo um elogio público ao pessoal, aos servidores, ao Gessivando, em nome do Gessivando, a toda a equipe que foi fiscalizar em loco, verificar a estrutura, a acessibilidade, verificar a questão elétrica, justamente para que a gente não tenha problemas nesse processo do exercício da democracia. Em relação à própria campanha, à própria publicidade, propaganda, de fato, houve requerimentos de um lado e de outro, mas no geral eu quero deixar registrado, inclusive aqui, a boa forma como foi o comportamento. A gente vê, às vezes, notícias de outros locais, né, de outras zonas eleitorais, e eu não posso deixar de reconhecer que, de fato, o debate político existe e ele tem de existir, só que vem se cumprindo, como regra, as medidas eleitorais, as leis, as normas eleitorais, e o pleito, então, está caminhando para a sua normalidade. Gessivando, como é que tem sido o ritmo lá no cartório eleitoral nesses últimos dias? O ritmo ele vem se acelerando desde agosto, né, com a questão do registro de candidatura, e nos últimos dias, preparativos finais para a distribuição de urnas e efetivamente a distribuição das equipes de apoio no dia da votação, estamos com um ritmo acelerado, mas sob controle, a princípio sob controle. Perfeitamente. É um número muito grande de pessoas que trabalham e se envolvem, né, doutor, no domingo. Inclusive, ontem eu ressaltava em matéria o trabalho fundamental dos mesários, né? Como eles são importantes para garantir a segurança e o fluxo, né, que os eleitores possam buscar os seus colégios eleitorais com tranquilidade. Hoje é um contingente muito grande de pessoas que vão trabalhar no próximo domingo, né? Sim. Inclusive fizemos 7, 8 turmas, né, de treinamento, né? Bastante mesário. Inclusive eu fiz questão de me dirigir presencialmente em cada turma do processo de treinamento. Aqui é liderado pelo Gessivando e a equipe. E deixei o meu respeito e admiração pelos mesários. E deixei naquela ocasião também, e já aqui reitero para toda a comunidade, a busca da imparcialidade. Não basta ser imparcial, tem que se mostrar imparcial, como ali você está atuando em nome da Justiça Eleitoral. Então, nós tutelamos por isso, abrimos editais justamente para que, se houvesse quaisquer questionamentos de ordem de parcialidade, seria analisado. Então, há um interesse muito grande da Justiça Eleitoral que esse pleito corra com imparcialidade, chegue ao seu resultado final, e deixo aqui o meu agradecimento antecipado aos mesários, que muitos deles se prontificaram, inclusive foram voluntários nesse processo de submissão ao curso, de submissão às regras, justamente para que o pleito ocorra com naturalidade. Doutor, uma outra dúvida que foi gerada, e aí vale o esclarecimento nesse instante, muitos veículos de comunicação vêm publicando, de ontem para hoje especialmente, a informação de que o estado do Ceará não teria a chamada lei seca, né? Sim. Às vezes a galera exagera no consumo de álcool no período eleitoral.
Mas o senhor publicou uma portaria hoje, a portaria 15 de 2024, que fala sobre lei seca aqui no município de Quixeramobim. Por que é que houve essa confusão? Agradeço a oportunidade de esclarecer a você, cidadão aí da região central. O que acontece? O presidente do Tribunal de Justiça, ele deu uma entrevista que ao menos por alguns veículos de comunicação, foi mal interpretado. Que o que o presidente disse, inclusive, gerou uma nota no site do doutor, desculpa, nós tivemos um problema no seu som. Pode trocar pelo... Posso trocar? Pode. Pronto, obrigado. Então perfeito. vamos lá. O presidente do Tribunal de Justiça deu uma entrevista que foi, por alguns veículos, mal interpretada. Por quê? Constou-se que o tribunal não editaria uma norma geral, como não tem de editar, porque se trata de uma eleição municipal. Mas a todo momento o presidente foi claro e preciso no sentido de que cabe ao juiz eleitoral, no caso da eleição municipal, verificar a necessidade ou não de adoção da medida. E aqui em Quixeramobim eu me reuni tanto com o Ministério Público, tanto com o capitão Danilo, que é o da região que está me ajudando nesse processo de segurança, me reuni também com o juiz de Quixadá, porque me parece que nossa situação é muito semelhante, né, pela proximidade geográfica, inclusive, e nós entendemos prudente, sim, edição local de uma portaria limitando entre as 10 horas da noite do sábado até as 6 horas da tarde, ou seja, terminou por 6 horas da tarde ali, penso eu, já teríamos terminado a apuração e já retoma a comercialização. Todavia, entre sábado, 10 horas da noite e domingo, às 6 horas da tarde, haverá sim limitação de venda de álcool. E aí nós teremos uma fiscalização rígida também para o cumprimento efetivo da portaria. Né? Perfeito. Quero que vocês me ajudem, inclusive, a publicizar essa informação. Todo o batalhão da Polícia Militar já está sabendo. Os comerciantes, inclusive, alguns, já começamos o processo de informação, justamente porque a ideia é que a eleição seja tranquila. O eleitor sóbrio possa fazer valer ali o seu exercício do voto, não haja qualquer tipo de interferência, não haja qualquer tipo de imposição ou falta de sobriedade nessa escolha democrática. Perfeitamente. Gessivando, algumas informações importantes nesse pleito. Eu venho batendo aqui essa semana na história do aplicativo, do e-título. O e-título vai ficar disponível para baixar até o sábado, né? Eu queria saber por que é que ele só fica até o sábado e quais são as informações que o eleitor tem baixando o e-título. Pronto, o e-título, como você falou bem, vai ficar até o sábado por conta de dedicação da rede do TSE à eleição, à apuração, no caso do domingo. Até alguns sistemas que a gente acessa via internet são bloqueados no próprio cartório. Então, a questão do e-título, você só vai conseguir baixar até as 23h59 do sábado. E qual a importância do e-título? O e-título hoje ele é um aplicativo que concentra vários serviços eleitorais. Se você já tem uma biometria cadastrada, com foto registrada no sistema, você consegue usar esse e-título tanto como identificador, ou seja, documento de identificação, e como o próprio título. Além disso, você pode, através do e-título, se você é eleitor de Quixeramobim, não estiver em Quixeramobim no dia, está em Fortaleza, por exemplo. Quero justificar? Posso justificar pelo e-título. Se eu baixei o e-título, estou com a dúvida onde é o meu local de votação. O e-título também informa isso, certo? Se eu preciso de uma quitação eleitoral, o e-título também informa isso. Então, é um aplicativo importantíssimo, né? Pode ser baixado tanto para o Android como para o iOS, que vai funcionar nos dois. Na sua loja de aplicativo, você vai lá, procura e-título, justiça eleitoral, ou só e-título já aparece. Mas reforçando como você começou a introdução na pergunta. Só até hoje. Não deixem para baixar amanhã que não vão conseguir. Desculpa, só até sábado. Até sábado. Desculpa. Gessivando, e para votar, eu preciso levar o e-título e um documento com foto, ou um ou outro? O que é que precisa? Pronto. Para votar, primordialmente, a identificação de um documento oficial com foto. E o número do título, você vai estar com esse número no caderno de votação, o próprio mesário vai identificar. Então, primordialmente, o documento oficial com foto. Voltando para o e-título. O e-título serve como documento oficial se ele tiver a foto, a biometria cadastrada e a foto estiver surgindo. Se estiver na tela do seu e-título, uma foto, você só apresenta o e-título, vai servir tanto como documento de identificação, como a própria declaração do número do título. Mas salientando que hoje, se você não tiver, já foi assim sempre, o que você precisa ter no cadastro é o seu título regular. E hoje, nessa eleição, tem mais uma opção, de você declarar também o número do CPF. Uhum. Pelo número do CPF, a urna identificará que você é eleitor daquela sessão e vai permitir a sua ida à urna para votar.
Mas, previamente, você precisa identificar como eleitor. Então, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, inclusive na versão digital, passaporte, carteiras de ordem, como OAB, CREA, Conselho Regional de Farmácia, de Contabilidade, e também a carteira de trabalho, se for na versão impressa, que é só o detalhe da carteira de trabalho, porque tem a versão digital, mas ela não serve como documento de identificação, segundo até a portaria mesmo do Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeitamente. Doutor, qual a orientação que o senhor passa para o eleitor que está nos ouvindo agora, que vai procurar o domingo, às vezes... a gente sabe que por conta o celular hoje é um aparelho que todo mundo usa para tudo, né? O aparelho não pode ir para a cabine de votação com você na hora do voto. Então, qual a orientação que o senhor passa para o eleitor de Quixeramobim no próximo domingo? O que o senhor diz na Voz da Justiça Eleitoral? Primeiro ponto, é importante que você entenda a importância do seu voto. Então, muita gente vem até falar para mim como juiz eleitoral, eu estou desgostoso, não acredito mais nada, não acredito naquilo, não acredito nisso. Só existe uma forma da gente conseguir mudar, e é a forma da política. Você pode não gostar, mas você tem que saber que é a partir do seu voto que você começa a construir uma mudança. Então, falar para o cidadão, não venda seu voto. Faça exercer o seu exercício ao voto de modo legítimo. A Justiça Eleitoral vai tutelar e está trabalhando, inclusive, com reforço. Eu quero que a população saiba. Hoje mesmo nós já recebemos 58, ao total, policiais à disposição, justamente para combater compra de voto, combater justamente ilícitos eleitorais. Não haverá tolerância a ilícitos eleitorais. E eu quero que a população saiba. Você vai exercer o seu direito a voto de modo livre. E em relação, por exemplo, boca de urna, pessoas querendo tumultuar, a Justiça Eleitoral vai estar atenta. Os fiscais de partidos também estarão atentos no dia da votação. Então, o que eu quero, de modo resumido, falar ao eleitor, não deixe passar essa oportunidade. Faça valer o seu direito legítimo ao voto. A Justiça Eleitoral se coloca à disposição. Eu sou uma pessoa aberta. Se você tem alguma dúvida quanto a procedimento, eu te convido a participar. Eu te convido a chegar na Justiça Eleitoral, conhecer a gente de perto. Porque com o conhecimento, afasta-se a ignorância, o desconhecimento, aquilo que é desconhecido, às vezes assusta. Então, a Justiça Eleitoral se coloca à disposição. Inclusive, quero pedir apoio, fica desde logo vocês convidados, vocês da imprensa, convidados à apuração dos votos. Estaremos lá. Está pronto, fica convidado, serão bem-vindos. Inclusive, quem for da situação vai ter um representante, quem for da oposição vai ter um representante, justamente porque o que a gente quer é que haja um resultado transparente, o que a gente quer é que o sufrágio, ou seja, o exercício democrático chegue ao seu final, ao seu intento, que é justamente o voto livre, que é isso que eu vou buscar, a Justiça Eleitoral vai buscar. E vai estar atenta. A movimentação vai ser bastante intensa no domingo, né, o Gessivando? A partir de que horas essas urnas já serão distribuídas para os locais de votação? Pronto. A distribuição já é no sábado. A partir das 6h30, os carros que foram contratados para a distribuição já chegam para o local onde estão armazenadas as urnas, para começarmos a distribuição às 6h30, 7 horas no máximo. A partir das 8 da manhã, os locais de votação serão abertos e as pessoas já podem ir exercer o seu direito ao voto, sem pausa para o almoço. Você vai lá, aí você, obviamente que você, esse calorão que faz o Quixeramobim, você escolhe a hora mais fria de votar também, né, para facilitar e ajudar. Doutor, e depois das 5, quando fecha o colégio eleitoral, quando começa a apuração, é o momento aí que a cidade também para acompanhar, a gente está preparando também link lá no cartório, como de costume, para as pessoas acompanharem. E no depois, quando os candidatos estiverem escolhidos aí pelo público, pelo povo, é preciso também que os ânimos se arrefeçam. Sim. De quem ganha, de quem perde, porque Perfeito. Também faz parte do processo democrático, né? Perfeito. Essa é a construção do justo, é justamente passar pelo reconhecimento do vencedor e do vencido. E a oposição, ou seja, aquele que é vencido, ele não deve ser ignorado, porque há também propostas boas dali saindo. Então, é importante, sim, que a gente ouça o vencedor, independente de quem seja, ouça as ideias e aquilo que reputar importante daquele que foi vencido, porque só assim a gente constrói uma maioria, constrói uma solução, porque entre nós, o que se quer é que a Quixeramobim avance, cresça e assuma o posto que merece. Então, independente de quem for vencedor, eu tenho certeza que vai buscar, vai ouvir a ideia do vencido, e assim tem que ser, para que construam um justo e que Quixeramobim avance. Ô, Gessivando, vocês têm ideia de mais ou menos quando, de horário, esse resultado possa, porventura, estar sendo divulgado e proclamado aí pela Justiça Eleitoral, não? Pronto. Cada eleição tem a sua dinâmica, né? Mas, tirando por outros anos, em torno de 20 horas, a gente já estava com a solução
de totalização já pronta, a junta já ciente, o juiz eleitoral como presidente da junta já ciente de todos os documentos, tendo acompanhado todo o processo. A gente espera também que esse ano seja dessa forma. Quem sabe até mais cedo, né? Gessivando, a gente teve em outras eleições um certo atraso por parte da divulgação dos votos totais por parte do TSE por conta da questão de fuso horário no Brasil. O Brasil é imenso, né? Tem muitos horários diferentes em vários estados, mas parece que o TSE hoje, nessa eleição, resolveu uniformizar esse horário. Então, todo mundo vai poder divulgar à medida em que esses dados forem chegando no cartório eleitoral, não é isso? Isso, muito interessante, porque a gente sabe que o Acre tem um fuso horário de 2 horas a menos, né? O próprio Mato Grosso tem um fuso horário de 1 hora a menos. Então, a gente até dizia, não, por que não divulgou? Estamos esperando o Acre, estamos esperando o Acre. Então, quando a gente terminava aqui 17 horas, que é a hora de encerramento, o Acre terminava às 19 horas. E na eleição geral, obviamente, né, que isso tem um impacto maior, ficava aguardando essa totalização, a divulgação da totalização. Porque a gente repete aqui que quem apura o voto, na verdade, é a urna, né? Uhum. O boletim de urna já sai, é o resultado de quantos votos cada candidato teve naquela sessão. E na sessão agregada, se for o caso. Então, assim, como está uniformizado agora, todas as votações devem começar a partir das 8, horário de Brasília, e encerrarem-se às 17, horário de Brasília. Ressalvados os casos em que, às 17 horas, ainda haja pessoa na fila da sessão, não é no local de votação, é na fila da sessão. Então, a gente espera que a apuração esse ano seja realmente, para todos os estados, seja muito mais rápida. Uma dúvida acerca do voto para os vereadores, né? Quando é que é calculado o quociente eleitoral? Isso é depois de que todos os vereadores já recebem os votos, ou à medida em que esses vão sendo divulgados? Porque essa é uma dúvida que geralmente muito surge na hora de apurar esses votos. Sei que muita gente fica ansioso para saber se foi eleito, se não foi eleito. Como é que funciona, Jesus? Pronto, o resultado da totalização traz essa informação, né? O que é o quociente eleitoral? É o número total de votos válidos divididos pelo número de vereadores, ou seja, o número de vagas que estão no pleito, né? Em disputa. Uhum. Então, isso já tem no final da apuração. O relatório de totalização já traz esses dados, porque só assim é possível calcular o quociente partidário, né? Que o número de vagas de cada partido, e calcular os eleitos, que são os mais votados daquele partido, ou federação, no caso, de vereadores, dentro do número de vagas que aquele partido ou federação terá direito. Então, para resumir, é tudo na mesma hora. Inclusive, assim, eu trabalho na Justiça há algum tempo, Justiça Eleitoral, e eu sempre me impressiono com essa capacidade da Justiça Eleitoral como um todo de entregar o resultado de uma eleição do Brasil inteiro na mesma hora, né? No mesmo dia em que ela ocorre, com exceção do ano que teve um atraso por conta de alguns processamentos computacionais. Mas é de admirar. Uma última dúvida para a gente fechar. E se acontecer algum problema, alguma urna, sei lá, faltar energia, acontecer algum problema, tem alguma, vamos dizer assim, alguma forma de contornar esses problemas momentâneos que possam acontecer? Tem. De forma geral, as nossas urnas são 2015, a gente tem as urnas de contingência, que são urnas que podem substituir uma de 2015, vamos dizer assim. Uma que está na sessão. Mas, de forma geral, as urnas já possuem a bateria, né? Além da bateria, funcionam na energia elétrica, obviamente, mas tem uma bateria. O último teste que a gente fez de uma bateria de urna, ela durou 7 horas, desligada da tomada. Mas o conselho, até os mesários sabem disso, é sempre verificar se a energia elétrica está funcionando. E outros problemas também podem ser contornados, né? Esse de energia é o mais fácil, que seria usar a bateria da própria urna ou uma bateria externa também. Dá para fazer isso sem violar a urna, sem tirar lacre nenhum. Não. Todas as urnas são lacradas, já teve a cerimônia, todos os lacres estão rubricados pelo juiz eleitoral. E a gente pode até resolver um problema de falha de apuração, chegando ao momento até de levar a urna para o cartório, se necessário for, né? Porque o que interessa para o cartório é a mídia de resultado. Uhum. Mas lembre-se que no cartório eleitoral está lá a junta eleitoral responsável pela apuração, presidida aqui pelo Dr. Wesley. Então, se for o caso, até uma urna pode ser levada para que nós façamos, a junta faça, a apuração no local, com toda a transparência, né? Com todo mundo vendo. E assim, ou seja, todo o seu problema tem uma contingência já necessária, podendo até, e Deus nos livre desse momento, precisar usar urnas de lona. Também há urnas de lonas lacradas pelo juiz eleitoral que nunca foram usadas na minha época de justiça eleitoral. Espero que esse ano não aconteça isso. Vamos torcer que não. Doutor, já tem a data da diplomação, não? Não, dos eleitos? Ainda não. Primeiro nós vamos fazer o processo de julgamento das contas, eventuais ações eleitorais, mas fique tranquilo que eu vou anunciar. Vamos viver um problema de cada vez, que a gente não tem problema algum. Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui no nosso estúdio, conversar com a nossa audiência. Eu sei que esse é um momento de
que as pessoas já estão também muito cansadas de ouvir tanta campanha eleitoral, então já é um momento que a gente vai se resguardar um pouco. Sábado eu até tenho orientado que as pessoas fiquem em casa, se tranquilizem, né? Para que no domingo possa acontecer tudo na santa mais paz possível. Desejo bom trabalho, estamos aqui à disposição, vamos estar nessa jornada de cobertura e o que precisar, estamos aqui às ordens, tá? Muito obrigado pela atenção. Eu deixo meu agradecimento e renovo meu pedido à comunidade, ao cidadão. Você pode ajudar a Justiça Eleitoral. Você, nesse momento, vai, baixa o aplicativo Pardal, que você pode tirar foto, fiscalizar, me ajude a fiscalizar. A partir de cedinho, a gente já vai estar na rua. Eu gosto de andar para verificar como é que está a situação, promotor eleitoral também, os fiscais de partido. O que a gente quer é que você possa votar com tranquilidade e escolher o candidato do seu desejo. Então, baixe o aplicativo Pardal, baixe logo agora, nesse momento, o e-título, facilite a sua vida, inclusive. E o que você precisar da Justiça Eleitoral, inclusive, eu falo isso para a imprensa, e você, cidadão, venha conhecer a gente, se aproxime, a Justiça Eleitoral está aberta para te ouvir e, se for o caso, tirar suas dúvidas e adaptar aquilo que tiver a ser adaptado. Perfeitamente. Gislando, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço mais uma vez e também queria só reforçar aqui o agradecimento que o Dr. Wesley fez aos mesários, né? Porque realmente são quem conduzem as eleições em cada sessão. A equipe, mesários, policiais, todos levam aqui o nosso agradecimento. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez.